E aí, galera do XP Resolve, sou eu, Saldiniz, aqui com vocês para mais uma questão de biologia. Vem comigo! A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a... Então, imagine a seguinte situação, tá, gente? Eu tenho aqui um fragmento, tá? Eu tenho aqui uma ilha, né? Por assim dizer, uma ilha de paisagem. Eu tenho aqui outra. O grande problema é que, como essas ilhas estão fragmentadas, elas estão separadas, as espécies que estão em uma podem não se comunicar com as espécies que estão em outra. Isso aqui pode levar a médio e a longo prazo, ou até a curto prazo mesmo, a depender da espécie, tá? Isso aqui pode levar a uma redução da variabilidade genética, que pode levar à extinção dessas espécies. O que a gente pode fazer para contornar isso? Comunicar essas duas regiões. Como? Através dos famosos corredores ecológicos. Corredores ecológicos, eles permitem o trânsito de espécies entre um fragmento e outro, tá? Isso amplia o habitat geral da espécie, isso amplia a área disponível para a busca de alimento, isso permite o fluxo gênico, tá? E, consequentemente, isso aí promove um aumento de variabilidade genética. Então, vamos analisar e buscar algo que se refira a esse fluxo gênico, que se refira a esses corredores ecológicos, tá? Então, uma medida que auxiliaria na conservação da biodiversidade nessas ilhas seria a formação de microhábitats. De forma alguma, microhábitats eu já tenho, eu quero, na verdade, uma expansão desse habitat e não formação de microhábitats. Ampliação de efeito de borda, não. Na verdade, essas ilhas já têm um efeito de borda forte, tá? Efeito de borda são as mudanças que ocorrem justamente, como ele próprio fala, ó, nas bordas da região. O que acontece aqui, gente? Essas regiões de borda, elas ficam mais sujeitas, por exemplo, à insolação, a um excesso de radiação. E isso pode levar, inclusive, à extinção ou à redução de espécies, à perda de biodiversidade nessas bordas. Então, se eu quero conservar a biodiversidade, eu não vou ampliar esse efeito de borda, tá? Construção de corredores ecológicos, perfeita, é o nosso gabarito. Volto a enfatizar, ele permite o fluxo gênico entre as espécies, entre esses dois fragmentos, entre essas duas ilhas. Promoção de sucessão ecológica. Sucessão ecológica não se relaciona aqui. A gente não está falando de um ambiente sem uma comunidade e que precisa ser colonizado por uma comunidade. Não é disso que a gente está falando. Introdução de novas espécies de animais e vegetais. Na verdade, isso pode piorar a situação. Isso pode levar a uma maior perda aí de biodiversidade. Quando eu introduzo novas espécies, eu estou introduzindo o que a gente chama de espécies exóticas, tá? Isso desequilibra o ambiente até mesmo porque muitas dessas espécies exóticas, elas não encontram predadores naturais, não encontram parasitas naturais e elas acabam proliferando em excesso e tendo uma vantagem competitiva em relação às espécies nativas. Então, muitas vezes, as espécies nativas sucumbem a essas espécies exóticas e eu tenho uma perda de biodiversidade e não uma conservação dela. Então, aqui, de fato, o nosso gabarito, letra C. E aí a gente finaliza, mas esse é XP Resolve. Tchau, tchau.